Aí, boa tarde, mais um clube. Esse é o clube número 278, hoje 24/11/2023. E vamos passar aqui um pouquinho pelos temas habituais, como instância e o produto. Então, como já bem sabemos, atualmente estamos na instância Vancouver e em breve estamos na Washington. E vou falar em seguida aí. Quem tem certificação aí precisa fazer sua renovação. Também comento sempre aqui sobre os produtos. Temos um vídeo já falamos sobre isso no clube. Comentamos sobre os produtos que tem dentro do ServiceNow, o que tem dentro de cada uma dessas caixinhas aqui. Então é legal aí se você desenvolve, se você é um curioso, saber um pouquinho aí sobre os produtos do ServiceNow e o que que tem, que além do habitual aí, conhecimento de mercado e vasto conhecimento de ITSM, temos muitas outras coisas. Aí, como comentei, já estamos na Vancouver Release e, portanto, quem tem certificação precisa ir trabalhar e fazer a sua renovação de suas certificações. Não só as certificações do que nós denominamos como mainline, mas também as certificações de sales, pré-sales também têm que ser renovadas. E essa nossa data limite aqui é 13 de fevereiro de 2024, que é quando sai a nova release aí, vai estar sendo publicada a nova release. Na próxima, conforme a atual política não precisa ser renovada, mas daqui a um ano de novo vai precisar ser renovado a, a sua certificação novamente. Então, não deixe para o último momento, façam aí. Normalmente tinham 10 questões, atualmente está falando aí em 20 questões. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Isso não é muito certo. Não precisa ir até um centro de teste. Você consegue fazer da sua casa essa renovação, caso você nunca tenha feito. E atualmente aí existe um pagamento e um FII para você realizar, para poder fazer a renovação da sua certificação. Hoje o assunto aí não está bem consolidado, mas já é apenas um overview aí sobre o que poderíamos fazer, né? O que poderíamos falar quando você tem aí um novo cliente, quando você vê uma proposta aí na sua mesa aí, e você tem que perguntar para fazer uma implementação. Aqui ficou mais focado um pouco no ITSM, mas e não tem tantas perguntas aí, mas que tipo de pergunta poderia detalhar o seu projeto aí, para você saber o que que o cliente está esperando do que você faça. Mas por fim, qual é a conclusão disso, né? A implementação do produto, a implementação do próprio ITSM. E para fazer a implementação, o processo da própria ServiceNow, nós temos workshops. Para quem nunca participou, nunca viu como é que funciona isso, né? O arquiteto aí, o consultor ServiceNow vai até o cliente, já em projeto, vai apresentar o que nós temos dentro do ServiceNow, o que que o ServiceNow é capaz, e entender a realidade de cada cliente. Imagine que, por exemplo, você tem uma migração de um outro produto para o ServiceNow. Então você vai entender, se for incidente ali, qual é o ciclo de vida do incidente, quais são os status possíveis, de qual status ele vai para qual status. Isso você vai comparando com o que tem do ServiceNow para você fazer um depara, né? O que nós chamamos de as is. O que tinha antes e o que vai ficar dentro do ServiceNow. Esse é o objetivo final dessas perguntas, delimitar o que tem dentro do ServiceNow e o que precisa ser feito e quanto tempo vai levar a ser feito, para que você possa fazer aí uma proposta adequada ao seu cliente.
Então, algumas perguntas como exemplo, para iniciar, né? Como objetivo e desafio do cliente. Obviamente, cada cliente tem seu desafio, quer resolver alguma coisa, senão ele ficava onde ele está. Ele tem alguma dor específica. Em alguns casos aí, fizemos trabalhos onde levantamos dezenas, às vezes centenas de dores em cada processo. Pode ser coisas que resolvem de forma simples, como um treinamento, pode ser coisas que resolvem com mudança do processo, pode ser coisas que sejam solucionadas com mudança de cultura. E com algumas perguntas você vai conseguir delimitar e entender qual que é o desafio específico do cliente. Normalmente, se você tem uma RFP, isso já está meio que escrito ali, muitas vezes resumidamente no objetivo. Então você consegue entender exatamente o que precisa globalmente, né, o que precisa ser feito, uma síntese, né, de qual que é o resultado esperado pelo cliente ali, pelo CIO que está querendo propor essa nova solução. Em seguida, o ITSM é um pouquinho extenso, né, então nós temos lá incidente, problema, mudança, conhecimento. Algumas vezes já tivemos experiência aí em diversos projetos, você pode simplesmente estar em um projeto onde a empresa, por algum motivo, só vai implementar incidente ou requisição, ou implementar incidente, requisição, problema e mudança. Mas existem outras disciplinas. Se você for até o Pink Elephant, você vai reparar ali, o ServiceNow é certificado em todas elas. E aí você vai reparar que são várias disciplinas, são várias coisas que podem ser implementadas dentro do ServiceNow. Isso vai delimitar até onde você vai. Inclusive, se você falar ali de ITOM, por exemplo, gestão de ativos em CMDB, você vai saber que se faz necessário, além do ITSM, algum outro produto da ServiceNow para você tratar isso, ou se talvez aí uma possibilidade você consiga delimitar exatamente só dentro do ITSM e poderia implementar esse processo. Aí outro ponto, por exemplo, prioridade. Se você tiver prioridades ali no seu processo, saber que eu quero implementar incidente, em alguns casos nós fazemos que nós chamamos de tombamento total. Você pode fazer uma publicação geral de todo o ITSM no final do projeto, mas você pode fazer isso sim faseado e já começar a fazer usufruto da sua ferramenta aí após a implementação de cada processo. Imagina que você implementou o ITSM e fez todo o seu core lá do ServiceNow e implementou apenas a disciplina de incidente. Você pode fazer uma publicação dela e passar a utilizar incidentes dentro do ServiceNow, mas não usar outras porque ainda não foram implementadas. Então vai te dar alguns objetivos aí, se você tiver uma priorização eh, específica de desejo do cliente. E aí você consegue ter essas fases de implementação, é possível estimar algumas datas, por mais que você vá no método ágil, é possível ter uma ideia de quando ficaria pronto. Dentro do ServiceNow existem algumas possibilidades de integrações, algumas dezenas, talvez centenas já estão previamente prontas para serem configuradas. Isso vai te delimitar se você também precisa de mais licenciamento, se você precisa de alguma atenção, se você precisa de algum especialista que não é esperado. É, Normalmente a gente faz sim integração aí com AD, com Azure ou Azure, seja lá como você prefere falar. Faz com SAP ou SAP também, muitas vezes denominado nessa forma de falar. Mas
Tem várias outras ferramentas que podem ser possíveis de integrar. Integramos com várias delas, com Oracle, com ferramentas proprietárias, diversas ferramentas, ou mesmo com o próprio ServiceNow, ou com ferramentas externas, também de ITSM. Por exemplo, já fizemos integrações com a antiga CA Service Desk, hoje Broadcom. Então, existem diversas integrações possíveis aí, imaginárias, que podem ser realizadas dentro do ServiceNow. E você precisa ver direitinho isso como é feito. O ServiceNow pode e tem o poder de fazer integrações de diversas formas, como, por exemplo, REST, SOAP. Então, são diversas possibilidades a qual você poderia fazer a integração dentro do ServiceNow, e isso vai te delimitar até onde você vai e qual é o volume de integração e quais integrações específicas, ou, por exemplo, por mais que você tenha aí uma integração como SAP, como eu disse antes, podem ter diversos endpoints, não apenas um. Falar que vai ter uma integração com SAP é algo muito extenso. Pode ser uma coisa específica, como pode ser diversas coisas. Aí temos uma parte de treinamento. Treinamento é algo, assim, muitas vezes o próprio cliente quer fazer, muitas vezes ele quer contratar uma organização específica em treinamento, muitas vezes quer fazer um treinamento específico, por exemplo, vou fornecer treinamento somente de incidente e requisição, e, ou separar turmas específicas por usuários específicos. Isso pode parecer meio óbvio, mas nem sempre acontece. Então, existem diversas formas de fazer, diversas modalidades, como trainer de trainers, né? Que você faz só o treinamento a uma pessoa e específica, só os líderes, e os líderes passam para outras pessoas. Então, existem diversos formatos aí para você fazer seus treinamentos. E isso, já aqui você começa com algumas perguntas tentando especificar exatamente qual que seria esse formato aí, que o desejo do cliente. Quanto à personalização ou customização, né, como o pessoal gosta de falar, é, é recomendado pela própria ServiceNow, quanto menos customização, melhor, mas, portanto, é uma escolha assim do cliente, até onde ele quer ir, até onde ele gostaria de chegar, até o quanto ele quer ser específico. Existem, por exemplo, diversos portais dentro dos clientes, alguns poucos customizados, apenas como exemplo, né? Ele troca o logotipo ali, troca o nome ali coloca o nome da sua ferramenta, como pode ter uma descaracterização total do portal e ser construído completamente diferente, que você nem mesmo vai perceber que é o ServiceNow, até mesmo se ele resolver mascarar o URL. Então, isso muda um pouquinho aqui também, o escopo do que você vai fazer dentro do portal. Relatórios, dependendo do cliente, você tem clientes que gostariam de trazer os seus relatórios. Já tivemos esse desafio. O cliente tem centenas de relatórios e ele quer ver exatamente como ele tinha antes, não importa de que modo ele tinha isso. E ele gostaria de ver isso dentro do ServiceNow. E aqui também já deixo uma boa prática: o ServiceNow não recomenda que se faça isso fora do ServiceNow. Não recomenda que seja exportado, não recomenda que seja feito externamente ao ServiceNow. É muito comum ver o pessoal fazendo Excel, tentando controlar, mas a maioria das coisas sim é possível fazer dentro do ServiceNow. E é possível exportar, e aqui você já vai ter uma noção. Fora que o ServiceNow já tem algumas, provavelmente, né? Nunca contei, mas provavelmente tem umas centenas de relatórios aí disponíveis
já com métricas prontas para você olhar e utilizar esses relatórios. Então, aqui você já vai ter um panorama de qual é o resultado que o cliente espera aí com isso. Aí, quando falamos também de governança de processo, né, como é que vai ser o processo mesmo da governança IT, quem vai cuidar, quem vai estar em torno da plataforma ali, quem vai trabalhar com isso. Isso também vai te dar um escopo, vai saber como vai ser a equipe. Podem ser equipes, inclusive, atualmente descentralizadas em nível global. Também já tivemos essa experiência onde, por exemplo, a governança, o mestre da governança está nos Estados Unidos, desenvolvimento pode estar em Brasil, pode estar em Europa, eh, porém a tratativa do dia a dia ali dentro da governança do próprio ServiceNow, da instância, da saúde da instância dentro do ambiente produtivo, isso é feito, por exemplo, em outro país. No meu caso aqui, esse caso que eu estou citando era feito na Argentina. Então, era completamente desvinculada de qualquer diferença aí, descentralizada. Então, não tinha um lugar único para você trabalhar. Então, é algo bem interessante e diferente, mas pode acontecer e você tem que reunir todas essas equipes, tem que tratar da forma como muitas vezes o cliente já trabalha, muitas vezes, inclusive, sem acesso ao ambiente de produção, e isso faz diferença também aí no seu processo aí de avaliação. É claro, quando você não tem alguns acessos, tem acessos limitados, precisa de um outro profissional para você trabalhar, isso também vai te onerar mais tempo. Então, isso tem que ser contado aí em sua proposta. Aí na parte de segurança, muitas vezes, aqui eu citaria, por exemplo, a lei, né? Você tem aí Sarbanes-Oxley, você tem LGPD, alguns têm que atender, alguns não precisam atender, algumas empresas. É, atualmente tem falado bastante aí também de leis ambientais. Então, algumas coisas vão mudando, algumas políticas vão mudando, algumas conformidades têm que ser seguidas. Se você está num banco, por exemplo, você tem políticas do Bacen, ou financeiras, né? Não necessariamente só banco, você tem muitas políticas que você precisa seguir. Se você tem a SOX, para quem não sabe, que eu citei antes, é quando você tem algo na Bolsa de Nova York, muitas empresas brasileiras ou mesmo se você atender empresas do exterior, às vezes empresas também que não são dos Estados Unidos também vão ter, que têm ação em bolsa em Nova York, teriam que ter essa mesma política, ou talvez aí se atender políticas também da mesma lei similar do Japão, a JSOX, você também teria que atender essas políticas de acordo com o país que você está. Então, tem diferentes políticas e nós temos que saber disso para fazer a proposta. Aí, quando eu falo de histórico, legado, muitas vezes, a maioria das vezes, os projetos atuais se recomenda que não seja feito migração de dados de um sistema antigo para o sistema de ServiceNow. Isso é o que mais tem ocorrido hoje em dia. É a recomendação atual da maioria dos implementadores, da maioria das consultorias, da maioria dos fabricantes, é o que se tem feito com os processos. Mas sim, pode ser feito, sim, pode migrar, vai ter algum trabalho, mas é possível. Então, você tem que saber disso e para poder tratar, você vai ter toda uma tratativa de um depara de dados e também aqui com o histórico também você consegue observar aí e traçar, por exemplo, a necessidade do Performance Analytics, do que chamamos de PA. Se você tem necessidade de consultar um dado histórico, um raio-x de ontem, que status estava ontem, você vai
ter aí um maior volume de dados, você vai precisar de mais armazenamento na sua instância. Então, isso também vai mudando todo o escopo do projeto. Aí o que vai te dar um parâmetro aí, trouxe aqui por último, perguntas mais usuais, que a maioria dos consultores de vendas acabam realizando, são volumes, toda a volumetria, o que chamamos de volumetria, que também vai nos fornecer aí um parâmetro para saber até onde nós vamos, né? Até a ponderação. Se você tem, por exemplo, um volume de incidentes, também já vivemos isso, você pode ter uns 1.000 incidentes, você pode ter 100 incidentes em uma determinada empresa, ou você pode ter uma empresa aí que tem um volume é, de 100.000 requisições num mês só. Isso existe e isso muda bastante o volume. Vai mudar ali uma pergunta que não tem aqui, quantos itens, quantos serviços existem diferentes. Então você também vai ter um parâmetro de como você precisa construir esse serviço ali no catálogo, que é que é um grande desafio. Algumas empresas aí têm usado, inclusive, uma outra pergunta, eles têm feito eles mesmos, como equipe deles, ou mesmo como equipe de negócio, o que chamamos de cidadão desenvolvedor ou citizen developer em inglês. E aí, após a implementação, essas requisições, esses tipos de requisições diferentes, tudo isso é personalizado pela pelo próprio cliente e pelo próprio cliente de negócio, tá? E já temos casos assim, inclusive no Brasil, onde o próprio usuário de negócio tem desenvolvido dentro do ServiceNow, sem conhecer absolutamente nada de desenvolvimento. Ele consegue sim criar o seu próprio catálogo ali e fazer a manutenção desse catálogo, conforme o seu desejo. E aí, um último tópico aqui, como vai ser o suporte, né? No final lá, entregou, acabou a implementação do ServiceNow, mas como vai ser o suporte? Quem é que vai tratar o suporte? Então nós precisamos saber disso, inclusive para fazer um hands-on ali para você, caso não seja a sua própria empresa ali, o próprio implementador, você passar essa bola aí para próximo pessoa que vai fazer o suporte. Afinal, alguém vai precisar fazer, você vai precisar de suporte e, portanto, alguém precisa cuidar da lojinha ali, como nós falamos. Quem vai ser esse responsável? Talvez é você mesmo, nesse próprio contrato, já pode prever uma continuidade ali, um suporte maior pós-implementação. É isso aí, pessoal. Isso é o que tínhamos para hoje. Agradeço. Esse faz mais um clube. Abraços.